A paz do Senhor, meus prezados irmãos, meu nome é Antônio Imburana, sou professor e superintendente da Escola Bíblica Dominical em Parque Brasil, Assembleia de Deus, Ministério no Ipiranga. Estamos aqui para dar início a mais um trimestre, o segundo trimestre de 2020, onde nós temos uma revista, essa revista com o tema A Igreja Eleita, redimida pelo sangue de Cristo e selada com o Espírito Santo da promessa. O comentarista deste trimestre é o pastor Douglas Batista, presidente do Conselho de Educação e Cultura da CGADB, líder da Assembleia de Deus no Distrito Federal, doutor em Teologia e licenciado em Filosofia. Nós temos aqui a lição de número 1, que será ministrada nesse domingo, dia 5 de abril de 2020, com o tema Carta aos Efésios, saudação aos destinatários. Oremos. Nosso Deus e Pai, te louvamos e te agradecemos, Senhor. Pedimos, meu Deus, que o Senhor venha abençoar, meu Deus, esta lição, venha abençoar as nossas vidas, a vida da tua igreja, é o que eu te peço e te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Nós temos então aqui a lição de número 1, Carta aos Efésios, saudação aos destinatários. Texto áureo. A vós, graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e da do Senhor Jesus Cristo. Efésios capítulo 1, versículo 2. Verdade prática. A Epístola aos Efésios revela o propósito eterno de Deus para a Igreja de Cristo. A leitura bíblica em classe está em Efésios capítulo 1, versículo 1 e 2, Atos 19, do 1 ao 7. Efésios 1, versículo 1 diz assim: Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus, aos santos que estão em Éfeso e fiéis em Cristo Jesus. A vós, graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e da do Senhor Jesus Cristo. Atos 19, versículo 1. E sucedeu que, enquanto Apolo estava em Corinto, Paulo, tendo passado por todas as regiões superiores, chegou a Éfeso. E achando ali alguns discípulos, disse-lhes: Recebeste vós já o Espírito Santo quando crestes? E eles disseram-lhe: Nós nem ainda ouvimos que haja Espírito Santo. Perguntou-lhes então: Em que sois batizado? Então, e eles disseram: Do batismo de João. Mas Paulo disse: Certamente João batizou com o batismo do arrependimento, dizendo ao povo que cresce no que após ele havia de vir, isto é, em Jesus Cristo. E os que ouviram foram batizados em nome do Senhor Jesus. Impondo-lhes Paulo as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo e falavam línguas e profetizavam. E estes eram em todo uns 12 varões. Introdução. A Epístola aos Efésios é denominada de a coroa dos escritos de Paulo e ainda de a rainha das epístolas. Nela, o propósito eterno de Deus para a igreja está revelado por meio de Cristo Jesus. Nesta lição, estudaremos os aspectos introdutórios e as principais abordagens doutrinárias da epístola. Durante esse estudo, o conteúdo da epístola deve nos levar à adoração a Deus e ao aperfeiçoamento de nossa vida cristã. Nós vemos então que a carta aos Efésios é uma carta eclesiológica, porque nela a gente vê um elo de ligação entre Cristo, a cabeça, e a igreja, o corpo. Então ela tem um elo de ligação entre a cristologia e a eclesiologia. Cristologia é estudo acerca de Cristo, eclesiologia trata-se da igreja. Então nós vemos aí esse elo de ligação entre cristologia e eclesiologia. E vemos também que essa carta é a coroa dos escritos de Paulo, né? É a coroa, a obra-prima, ou seja, é a rainha das epístolas. Então temos muito que aprender nessa epístola. Ponto de número 1, autoria e data. Autoria. Conforme o costume da época, o autor inicia a carta declarando a sua identidade. Paulo, apóstolo de Jesus Cristo.
Então nós vemos aqui que o autor é Paulo, nome romano que significa pequeno. Paulo tinha outro nome que era Saulo, nome hebraico, que significa solicitado ou aquele que foi muito desejado. Atos 13:9. Paulo nasceu e provavelmente cresceu em Damasco, na Cilícia, hoje atual Turquia. Então Paulo tinha duas cidadanias. Muito bem, ponto de número 2, subponto 2, assinatura apostólica. Nas 13 cartas de sua autoria, o apóstolo se identifica como Paulo, nunca como Saulo. Provavelmente por achar mais apropriado esse nome de Paulo para evangelizar os gentios, porque era um nome romano. Então nós vemos aqui que ele apresenta com o nome de Paulo. E ele faz uma reivindicação de sua autoridade apostólica, com uma ressalva, pela vontade de Deus. Nós vemos aqui então que Paulo ele teve uma chamada de Deus, não foi escolhido por homem, mas ele foi chamado por Deus, e quem Deus chama, Deus capacita. Ponto de número 3, subponto número 3, uma epístola da prisão. A epístola foi escrita num período em que Paulo se encontrava preso em Roma. Ele se identifica como prisioneiro do Senhor, o preso do Senhor e o embaixador em cadeias. E lá na prisão, Paulo escreve 4 cartas que fazem parte do rol das epístolas da prisão. Ele escreve a carta aos Efésios, aos Colossenses, aos Filipenses e uma carta particular a Filemon. Então nós vemos que Paulo ele estava ali na prisão, mas ele não estava se lamentando. Pelo contrário, ele estava ali fazendo a obra de Deus. É tanto que ele diz para Timóteo o seguinte: pelo que sofro trabalho e até prisões como um malfeitor ou criminoso. Mas ele diz, mas a palavra de Deus não está presa. 2 Timóteo 2:9. Então, meus prezados irmãos, a palavra de Deus ela não está presa. Não há uma justificativa, um motivo para não pregar a palavra. Porque Paulo ainda diz, para Timóteo, no capítulo 4, versículo 2, pregues, instes a tempo e fora de tempo. Então, Paulo ele deixa bem claro que até mesmo lá na prisão ele estava pregando a palavra de Deus. Subponto de número 4, a data. De acordo com Atos, após realizar 3 viagens missionárias e implantar igreja na região do Mediterrâneo, Paulo esteve em prisão domiciliar por cerca de 2 anos, Atos 28:30, entre 60 e 62 depois de Cristo, aproximadamente. A partir dessa premissa, a data provável da redação da Epístola aos Efésios ocorreu por volta de 61 e 62 depois de Cristo, tendo Tíquico como o seu portador. Então nós vemos aqui que Tíquico é mencionado na Bíblia, essa epístola, Paulo e Tíquico, são os 2 nomes mencionados aqui, que dá uma ênfase, que Tíquico era o portador de Paulo. Era um efésio, considerado como irmão amado e fiel servo do Senhor. Efésios 6:21. Nós vemos então que ele, na companhia de Onésimo, ele sai de Éfeso, vai levar a carta aos Colossenses. Então ele chegava lá, ele explicava, ele dava as informações necessárias, colhia as informações, ele estava com uma incumbência de pegar as informações das igrejas e levar para Paulo em Roma, que aguardava o seu julgamento. E assim ele fazia esse trabalho auxiliando o apóstolo Paulo.
Vamos passar aqui para o ponto de número 2, destinatários. A cidade de Éfeso. Então nós vemos aqui que a cidade de Éfeso, que era fundada por volta de 1050, tornou-se um centro político, comercial e religioso da Ásia Menor, atual país da Turquia. Era uma cidade litorânea cujo porto desaguava no mar Egeu. A sua rua principal era pavimentada em mármore, com colunas trabalhadas em ambos os lados. Então nós vemos aqui a cidade de Éfeso, que era uma cidade suntuosa. E a gente vê ali que ela tinha uma população com cerca de 500 mil habitantes. Então ela era considerada uma metrópole. Tinha o maior anfiteatro do mundo da época, com capacidade para 25 mil espectadores. Próximo dali ficava o estádio com a pista de corrida e a arena onde ocorriam as lutas entre animais selvagens e entre homens e animais. Então nós vemos aqui que essa cidade de Éfeso, ela era uma cidade cosmopolita, o maior centro comercial da Ásia Menor e a segunda cidade mais importante do Império Romano, ficando atrás apenas de Roma. Ela estava localizada entre Esmirna e Mileto, provavelmente fundada pelos gregos jônicos por volta de 1050 a.C., mais ou menos em 133 a.C., ela foi doada para os romanos, que ela era uma cidade grega. Ela foi doada pelos romanos pelo rei de Pérgamo, por nome de Átalo III, tornando a capital da província romana da Ásia Menor. Átalo III foi o último rei da dinastia da dinastia Atálida. Ao morrer, ele deixa como seus herdeiros os romanos. Isso deixou o povo de Pérgamo muito chateado, muito inconformado com isso. Mas, então, ele deixa, e essa cidade ela passa a ser, então, dominada pelos romanos. Subtópico número 2, a religiosidade em Éfeso. Nós vemos, então, que a cidade ela abrigava o templo da Artemis, a Diana, e a gente vê aqui que a deusa da fertilidade, construída em mármore. A economia girava em torno dos turistas, porque uma cidade portuária, chegavam navios com pessoas de vários lugares, e ali tinha muitos turistas. A fonte de renda era o comércio de nichos de prata da deusa Diana, que era vendido no templo. Então, conforme a pregação de Paulo, ali deixou o povo alarmado, porque Paulo chegou pregando contra a idolatria. Artemis, a deusa da caça e da lua, venerada pelos gregos, deusa da caça, da lua, dos campos e dos bosques. Eles a consideravam ela como a filha de Zeus e diziam, irmã gêmea de Apolo, apaixonada por Orion, filha de Poseidon, que também era caçador. Mas como a cidade agora está sob o domínio romano, então Artemis é equivalente à deusa Diana. Só lembrando que os nativos da terra, eles adoravam Cibele, a deusa da orgia. E como nós sabemos, havia muita coisa errada naquela cidade, ao ponto dela ser apelidada de o cúmulo do paganismo. É uma cidade que Paulo entra, então, para pregar contra a idolatria. Ele não fica intimidado, mas ele prega a palavra de Deus. E nós vemos ali que, um certo dia, um ourívus, por nome Demétrio, ele chega para os artífices e diz, olha, se esse Paulo continuar, a nossa deusa Diana pode cair no descrédito
e a nossa renda vai para o ralo, né? Vai cair também a nossa renda. E ali começou um ajuntamento de pessoas, uma confusão, um tumulto, que eles ficaram gritando, clamando pela deusa Diana, por cerca de 2 horas gritavam: grande é a Diana dos Efésios. E foi tendo um ajuntamento de pessoas tão grande que muitos dos que estavam ali nem sabiam por que estavam ali, mas eles também clamavam, ao ponto do escrivão da cidade chegar e pedir para o povo acalmar e dizer para eles: mas quem não sabe que a cidade de Éfeso é a grande guardadora do templo da deusa Diana que desceu de Júpiter? E assim ela aplaca ali o povo, ele acalma aquele povo e cada um vai para a sua casa. O subtópico de número 3, a igreja em Éfeso. Nós vemos então aqui a igreja em Éfeso. Paulo evangelizou na cidade e seus arredores durante 3 anos. Quando chegou a Éfeso, o apóstolo encontrou 12 discípulos, os quais batizou nas águas e conduziu a receber o batismo no Espírito Santo, porque ele só tinha o batismo, eles não conheciam o batismo no Espírito Santo, só conheciam o batismo de João. Em seguida, evangelizou os judeus nas sinagogas por um espaço de 3 meses, mas como alguns judeus resistiram ao evangelho, voltou-se para os gentios num salão alugado na escola de Tirano. Em Éfeso, Deus usou Paulo poderosamente, que a igreja crescia, de sorte que até os aventais, os lenços, aventais de Paulo, era levado e colocado sobre os enfermos e eram curados. Colocava sobre os possessos de espíritos maus e os demônios eram expelidos. Portanto, meus irmãos, eu quero deixar bem claro que isso não constitui uma doutrina, um ponto doutrinário, como muitos hoje querem fazer, com rosa ungida, sal grosso, pão ungido, lenço ungido, fotografia ungida, água do Rio Jordão, casca das oliveiras do Getsemane, nada disso. Lá em Marcos 16,15, quando o Senhor dá aquela comissão, ele diz, no versículo 15, portanto, ide por todo mundo pregar o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, quem não crer será condenado. Em meu nome expulsarão os demônios, colocarão a mão sobre os enfermos e os curarão. E se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum. Então é no nome de Jesus que nós oramos e os enfermos são curados. É no nome de Jesus que nós oramos e o diabo ele tem que sair, porque o nome de Jesus é poderoso. Ponto de número 3, saudação epistolar. Então nós vemos aqui a saudação, é o mais breve dentre todos os escritos de Paulo. Ele se dirige aos santos e fiéis em Cristo, isto é, aqueles que foram separados e consagrados para ser propriedade exclusiva de Deus. Porque nós sabemos que santo significa separado. E ele saúda, Paulo cumprimenta com a palavra graça e paz. Uma expressão que lembra o favor gratuito e merecido de Deus. Quanto aos destinatários, a maioria dos intérpretes da Bíblia considera como uma carta circular. Por não se tratar de nenhum problema específico daquela igreja, e nem também ter uma saudação pessoal, então é considerado uma carta circular destinada possivelmente às 7 igrejas da Ásia Menor, como citada em Apocalipse, capítulo 2, versículo e capítulo 3, capítulo 2 e capítulo 3, as cartas da Ásia Menor. Muito bem, e assim a gente já passa para o próximo ponto, que é o ponto de número 3, propósito e mensagem. Então nós vemos aqui que no ponto de número 3, aparentemente, a epístola não aborda nenhum problema específico, como em outras de Paulo. Porém, nos capítulos iniciais da carta percebemos algumas ênfases
que sinaliza a solução de certas questões. Por exemplo, havia novos convertidos que vinham do mundo helênico e praticavam religiões de mistérios e magia, mas agora se reunia com os santos de Éfeso. Não por acaso o apóstolo Paulo mostra àqueles crentes que Cristo está no controle de todo o universo, ou do universo inteiro. Então nós vemos aqui que tinha ali pessoas que vinham com costumes diferentes, né, religião diferente. Diz aqui também, é possível perceber outro tipo de ênfase do apóstolo. O passado daqueles cristãos era marcado pela imoralidade e bebedeiras, mas, uma vez salvos pela graça, eles deveriam adotar um novo estilo de vida em Cristo. Declara-se ainda uma preocupação com a unidade e a paz entre judeus e cristãos gentios, né? Entre os judeus e os gentios cristãos, enfatizados pela palavra universal da redenção para ambos. Então nós vemos aqui que a carta aos Efésios é apontada por estudiosos como o tratado teológico sobre a igreja, o corpo de Cristo. Então nós vemos aqui que é muito importante esse propósito aqui, e a gente vê aqui mais alguns propósitos. Por exemplo, 3 propósitos além desses que nós falamos. Primeiro, ensinar a igreja a respeito de como o corpo de Cristo é composto tanto de cristãos judeus como cristãos gentios. Então, ensinar a respeito da igreja, que agora ela é composta por judeus e gentios. E segundo, exortar os cristãos a se conduzir de forma adequada uns em relação aos outros por causa da união deles em Cristo. E terceiro, equipar os cristãos para a batalha espiritual, onde nós temos na palavra de Deus que nós não devemos lutar nem contra a carne, nem contra a sangue, mas contra as potestades do mal. E que as nossas armas, elas não são carnais, mas são poderosas em Deus, em Jesus Cristo, para a destruição das fortalezas do mal. O subponto 2, a mensagem. A mensagem de Efésios gera em torno de 2 temáticas: Jesus Cristo, a cabeça, a igreja, o corpo. Então nós vemos aqui, primeiro, a consumação do plano eterno de Deus na pessoa de Jesus Cristo. Nós vemos então esses desdobramentos aqui desses assuntos. Segundo, a atuação do Espírito Santo como penhor da experiência de salvação. Terceira, a reconciliação dos povos por intermédio da cruz de Cristo. Quarto, a revelação do mistério da vontade de Deus por obra do Espírito Santo. Quinto, um novo estilo de vida baseado na unidade, na comunhão com o Espírito, na frutificação, na adoração e na intercessão no Espírito. Sexto, os novos relacionamentos conjugais e a luta contra o diabo. Portanto, a epístola também contém uma combinação de doutrina, fé e prática da vida cristã, ou seja, de tudo o quanto Deus fez e do que se espera que a igreja faz. Nós vemos ainda aqui que Paulo usa aqui 3 figuras de linguagem. Ele usa para ilustrar a união com Cristo, o edifício, Efésios 2, 21 e 22, o corpo, Efésios 1, 22 e 23, a noiva, Efésios 5, 25 e 32. E assim, meus irmãos, nós vemos então que a epístola aqui na conclusão diz assim: a epístola revela um elaborado resumo da salvação e suas implicações para a vida cristã. Seu conteúdo
Seu conteúdo recorda o favor imerecido que recebemos gratuitamente da parte de Deus. Suas exortações nos impelem a viver em santidade e alicerçados em Cristo, a cabeça da igreja, a batalhar contra as forças das trevas. Nós vemos assim então uma lição maravilhosa e agora resta nós orarmos para encerrarmos. Oremos. Nosso Deus e Pai, te louvamos, te agradecemos no nome de Jesus por esta aula. Continua abençoando a cada um, Pai, em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Até a próxima aula, se Deus nos permitir.